Olá, seja muito bem-vindo ao nosso culto. Eu sou o pastor Arthur Benevenuti, pastor da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, aqui em Sorriso, Mato Grosso, e esse é o culto da nossa congregação, culto do Domingo da Transfiguração. Vamos refletir a respeito do texto de Deuteronômio, capítulo 34. Pegue a sua Bíblia e acompanhe conosco o nosso culto de hoje. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Gracioso Deus e Pai, nos colocamos diante de Ti, pedindo perdão pelos nossos pecados, reconhecendo que somos pecadores e que precisamos do Teu perdão. Te agradecemos porque o Senhor enviou Jesus para ser o nosso Salvador e porque, por meio de Jesus, o Senhor nos perdoa e nos dá a chance de recomeçar. Muito obrigado pelo perdão que nós recebemos de Ti. Por Cristo, Teu Filho, nosso Senhor. Amém. Nós lemos o texto da epístola para o culto de hoje, Hebreus capítulo 3, do versículo 1 até o versículo 6. Meus irmãos na fé, vocês que também foram chamados por Deus, olhem para Jesus, que Deus enviou para ser o grande sacerdote da fé que professamos. Pois ele foi fiel a Deus, que o escolheu para esse serviço, assim como Moisés foi fiel no seu trabalho e em toda a casa de Deus. Assim como a pessoa que constrói uma casa é mais importante do que a casa, assim também Jesus é mais importante do que Moisés. Uma casa tem de ser construída por alguém, mas Deus é o construtor de tudo o que existe. E Moisés foi um servo fiel no seu trabalho na casa de Deus e falou das coisas que Deus ia dizer no futuro. Mas Cristo é fiel como Filho que dirige a casa de Deus. E nós seremos a sua casa se conservarmos a nossa coragem e a nossa confiança naquilo que esperamos. O salmo para o culto de hoje é o salmo de número 99
e nós lemos o texto da Nova Tradução na Linguagem de hoje, nas seguintes palavras: O Senhor Deus é Rei, os povos tremem. Ele está sentado no seu trono que fica entre os querubins, a terra estremece. O Senhor é poderoso em Jerusalém, Ele governa todos os povos. Que todos o louvem por causa da sua grandeza e porque Ele merece profundo respeito. O Senhor Deus é santo. Ó poderoso Rei, Tu amas a justiça, Tu a trouxeste ao povo de Israel, fazendo com que houvesse julgamentos justos e honestos. Louvem o Senhor nosso Deus e se ajoelhem diante do seu trono. O Senhor Deus é santo. Moisés e Arão foram sacerdotes de Deus e Samuel orava a ele. Eles clamavam a Deus o Senhor e ele respondia. Da coluna de nuvem ele falava aos israelitas. Eles obedeciam às leis e aos mandamentos que ele lhes tinha dado. Ó Senhor nosso Deus, Tu respondeste ao Teu povo. Tu mostraste que és Deus que perdoa, mas também que castiga as pessoas pelos seus pecados. Louvem o Senhor nosso Deus e o adorem no seu monte santo, pois o Senhor nosso Deus é santo. Até aqui as palavras do Salmo. Lemos o texto do Antigo Testamento, Deuteronômio capítulo 34, do versículo 1 até o versículo 12. Moisés foi para as planícies de Moabe, até o monte Nebo, e subiu ao alto do monte Pisga, na altura de Jericó, que ficava do outro lado do rio. Dali o Senhor Deus lhe mostrou toda a terra de Canaã, isto é, o território de Gileade até a cidade de Dan, no norte, o território das tribos de Naftali, Efraim, Manassés, do oeste, o território de Judá até o mar Mediterrâneo, no oeste, a região sul e a planície que vai de Zoar até Jericó, a cidade das palmeiras. E Deus disse a Moisés: Eu jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó que daria esta terra aos descendentes deles. Estou deixando que você a veja com seus próprios olhos, mas você não vai entrar nela. Assim, Moisés, servo do Senhor Deus, morreu na terra de Moabe, conforme o Senhor tinha dito. Deus o sepultou ali, num vale que fica na frente da cidade de Bet-Pior. Até hoje ninguém sabe onde ele foi sepultado. Moisés tinha 120 anos quando morreu, mas ainda enxergava bem e tinha boa saúde. Ali, nas planícies de Moabe, os israelitas choraram a morte de Moisés 30 dias, até terminar o tempo de luto. Moisés havia escolhido Josué, filho de Num, para ficar no seu lugar. Ele pôs as mãos sobre a cabeça de Josué, que assim ficou cheio de sabedoria. Os israelitas obedeceram a Josué e cumpriram todas as leis que o Senhor Deus lhes tinha dado por meio de Moisés. Nunca mais apareceu em Israel um profeta como Moisés, com quem o Senhor falava face a face. Nunca houve ninguém que fizesse maravilhas e milagres como aqueles que Moisés, obedecendo à ordem do Senhor, fez no Egito, contra o seu rei, os seus oficiais e todo o seu povo. Nunca houve outro profeta que fizesse os milagres e as coisas espantosas que Moisés fez com grande poder na presença do povo de Israel. Até aqui, a leitura do Antigo Testamento. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, da Santa Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou os mortos. Subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde ele vinha julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, a remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém.
E jamais houve alguém com quem Deus falou face a face, assim como ele fazia com Moisés. Acontece em todos os ambientes. Comparações acontecem no ambiente dos esportes, onde a gente se pergunta quem é o melhor jogador de todos os tempos, quem é o melhor time, a melhor equipe de todos os tempos. E se a gente for pensar em cada uma das áreas, nas nossas áreas de atuação, no lugar onde que a gente trabalha, a gente vai ver que muitas vezes essas comparações são injustas. Como ser comparado com o melhor de todos os tempos? Como ser comparado com lendas? Professores comparam alunos, alunos comparam professores. Nós comparamos vizinhos e somos comparados como vizinhos. E quando a gente compara ou é comparado, é comum que a gente eleja quem são os melhores. Membros de uma igreja, cristãos, comparam um pastor com outro. Pastores, será que comparam congregações e cristãos? Congregações talvez tenham seus gigantes. Um pastor com quem todos os outros pastores são comparados, ou um líder tão dedicado com quem todo cristão ou todo líder é comparado. Ah, mas no tempo do fulano era assim, então tem que continuar sendo assim. No entanto, nenhuma dessas comparações pode ser contrastada com a comparação que faziam entre Josué e Moisés. Eu não queria estar na pele do Josué. O texto de Deuteronômio, capítulo 34, ressalta os milagres, ressalta a liderança do povo na libertação do povo de Israel do Egito. E o Josué conclui com esse versículo: jamais houve outro como Moisés. Hoje nós achamos que Josué foi um grande líder, mas independente do que ele fizesse, ele seria comparado com Moisés e seria considerado insuficiente. O próprio povo havia esquecido que havia sido Moisés quem havia imposto as mãos sobre Josué, indicando assim que a continuidade do ministério de Moisés era agora com Josué. Era a continuidade de um ministério que não era eterno. Aliás, nunca é eterno. A permanência de alguém em toda a função de ministério é, a rigor, temporária. Pode ser mais tempo, pode ser menos tempo, mas sempre é temporário. No entanto, esse ministério que termina na participação dessa pessoa, na verdade a participação da pessoa que termina, o ministério pode continuar com outra pessoa, sobre a qual se impõem as mãos. Essa é uma forma da gente descrever uma cerimônia de instalação de um pastor, como costumamos fazer no nosso contexto. E o texto diz que o Espírito do Senhor estava sobre ele, depois de impostas as mãos sobre Josué. Foi assim mais tarde, quando Elias jogou o seu manto sobre Eliseu. O texto bíblico fala: o Espírito do Senhor estava sobre ele. Isso significa que não foi Moisés que escolheu Josué, nem Josué que se colocou à disposição para assumir a função de Moisés. Também não foi Elias que escolheu Eliseu, também não foi Eliseu que escolheu ser sucessor de Elias. Nenhum deles fez suas próprias escolhas, mas foi o Espírito Santo quem as fez. Foi Deus que fez essa escolha. É importante que a gente lembre que Deus é que faz a escolha também, quando Ele estende um chamado pastoral para um pastor. Deus escolhe pessoas imperfeitas para realizar a sua obra, esse texto também nos ensina isso, e Ele faz isso justamente para deixar claro que a glória pertence a Ele, não às pessoas que foram escolhidas para serem instrumentos por meio dos quais Deus realiza essas obras. Essa verdade continua sendo a mesma, tendo em vista aqueles que Deus chama e escolhe para um trabalho profético na sua igreja hoje. Nós, pastores, continuamos sendo vasos de barro, como chama o apóstolo Paulo.
O conteúdo é que continua sendo a parte importante. A mensagem é que importa, e não a pessoa. É na mensagem que está o poder, não na pessoa, não no vaso, não em nós, que somos recipientes que contêm essa mensagem. A mensagem de que Deus é um Deus salvador, é um Deus libertador, de que nós somos pecadores, junto com aqueles que estão ouvindo a mensagem que nós proclamamos. Esse ensino bíblico tem uma exceção. Existe alguém que não pode ser comparado com nenhum outro, mesmo com Moisés. Mesmo Moisés fica pequeno diante desse, aquele que se revelou no Monte da Transfiguração. Ali, o maior entre os maiores servos de Deus da história, Moisés, se prostrou diante de Jesus. As palavras que vieram do céu deixaram claro que aquele homem não era apenas um outro pecador mortal usado por Deus. Jesus não era apenas mais um profeta ou mais um líder para o povo, mas seria aquele por meio do qual Deus venceria a morte, o pecado e o diabo. Ele era o Salvador do mundo. Outros líderes ensinaram, outros fizeram milagres, outros arrastaram multidões, outros sofreram, outros levaram pessoas a Deus. Mas com Jesus não existe comparação. Ele é Deus, em carne. Ele tem um nome que está acima de todo nome, e diante dele se dobra todo o joelho, no céu, na terra e sob a terra. Mas por que isso acontece? Porque ele é Deus. E ele lidera o povo na libertação dos pecados. Moisés liderou o povo de Deus para a liberdade, mas não para o tipo de liberdade para a qual Jesus levou os seus discípulos e a todos aqueles que confiaram na sua obra. Como um pecador, Moisés poderia interceder pelo povo, mas apenas o santo, sem pecado, Filho de Deus, pôde pagar pelos pecados de Moisés, do povo de Deus do Antigo Testamento, pelos meus pecados e pelos teus pecados. As mãos de Moisés foram decisivas para que o povo de Deus pudesse alcançar vitória nas batalhas. Lembra? Moisés sendo aquele que foi usado por Deus para abençoar o seu povo, enquanto as mãos de Moisés estavam estendidas, o povo de Deus estava vencendo a batalha. Deus estava dando a sua bênção por meio das mãos de Moisés. No entanto, as mãos de Moisés são mãos que cansam. E Moisés não conseguia manter as suas mãos erguidas para que a bênção de Deus continuasse. E quando Moisés baixava as suas mãos, o povo de Deus começava a perder a batalha. E aí então, naquele contexto, conseguiram que duas pessoas ficassem ali segurando as mãos de Moisés. As mãos de Moisés eram usadas por Deus para trazer a sua bênção e a vitória para o seu povo. No entanto, essas mãos eram limitadas. Apenas as mãos de Jesus, pregadas na cruz, nos trouxeram uma vitória que dura para sempre. Do topo do monte, onde Moisés morre, Moisés, antes de morrer, enxergou a terra prometida. No entanto, o seu corpo morto não pôde entrar naquela terra por causa do seu pecado. Do topo de um outro monte, chamado Calvário, Jesus olha para toda a humanidade e nos vê lá. E é do topo desse monte que Jesus abriu o paraíso para pecadores, como eu, como você, como Moisés. E o corpo dele, depois de morto, não permaneceu na sepultura, mas ressuscitou. Por isso, comparações vão continuar sendo feitas, mesmo que a gente não queira. Eu, por exemplo, faço a recomendação. Quando eu não estiver mais no ministério que eu estou hoje, eu gostaria que evitasse que o próximo que me substituísse fosse comparado comigo, embora eu saiba que isso vai continuar acontecendo. Será que aquilo que você faz, o quanto você faz, o quanto você se dedica como cristão, a sua presença na igreja, a sua oferta para a igreja e o seu testemunho vai ser comparado
com o de outras pessoas? Quem sabe? Quem sabe essa mensagem vai ser comparada com tantas outras que já foram pregadas aqui. E isso não é novo. O apóstolo Paulo fala aos cristãos na carta aos Coríntios sobre comparar pregadores e escolher os seus favoritos. E ele pergunta: quem somos nós? Nós somos meros servos de Cristo, através dos quais vocês vieram a crer nele. Só que comparar é um dos nossos hábitos preferidos. Por isso nós pensamos que Deus faz a mesma coisa. Que Deus nos compara. E que Ele compara a nossa frequência na igreja com a frequência daqueles que quase não vêm. E que por causa disso Deus fica satisfeito. A gente acha que Deus compara a nossa oferta com aqueles que não ofertam. E por isso Ele fica satisfeito conosco. A gente acha que Deus compara a nossa contribuição, a nossa dedicação com a contribuição daqueles que não ajudam em nada. E se todo mundo fizesse como eu faço, as coisas seriam muito melhores. E a gente acha que Deus olha para isso e fica satisfeito. Só que Deus não é assim. Porque Deus não nos compara com os outros cristãos, especialmente com os que fazem menos que nós. Ele nos compara com a sua lei, com a sua vontade. E olhando para a sua vontade, Ele chega sempre à mesma conclusão. Você é um pecador. Você não fez o suficiente. E é mesmo o que acontece comigo. Eu também não fiz o suficiente. E por isso, é muito melhor que a gente não vá por esse caminho. Moisés, diz o início do livro do Êxodo, é um nome muito especial. Significa tirado das águas. Moisés é aquele que foi tirado das águas. E nós, de certa forma, também somos Moisés. Porque quando Deus nos tirou das águas do batismo, tudo na nossa vida foi considerado o maior entre os maiores. Tudo mudou. Aquilo que Jesus disse a respeito de João Batista se torna verdade na nossa vida. Entre os nascidos de mulher não existe ninguém maior do que João Batista. Mas no reino dos céus, o menor é muito maior do que João Batista. Agora imagine se você pudesse jogar futebol como o melhor de todos os tempos, ser o melhor vizinho de todos os tempos, ser o melhor cristão de todos os tempos, alguém que agradasse a Deus mais do que todos que já viveram. Nós sabemos que não é assim. No entanto, no batismo, Deus nos considera assim. Deus nos dá a justiça de Cristo e é como se a gente fosse o melhor de todos os tempos. Deus olha para nós e enxerga Jesus, a justiça de Jesus, a santidade de Jesus. No Antigo Testamento, Moisés foi o único com quem Deus conversou face a face. Que relacionamento íntimo, que legal que deve ter sido. No entanto, em Cristo, nós também vemos face a face a Deus. O Espírito Santo que esteve sobre Moisés e sobre Josué, e Jesus habita em você e em mim, trazendo os dons para serem usados para seu serviço. Você foi chamado para fazer grandes coisas para o Senhor. E não existe chamado melhor do que esse, chamado para ser cristão. Lembre que quando Moisés pecou contra Deus, Deus o perdoou, assim como Deus nos perdoa hoje. Por isso, desde o Monte da Transfiguração até a eternidade, não existem mais comparações, existe apenas Jesus. O único maior que Elias e Moisés, maior que você e que eu. Que grande honra que Ele escolheu você para representá-lo ao mundo. Que Deus abençoe essas palavras nos nossos corações. Amém. Normalmente, nesse momento do culto, nós cantamos um hino e recolhemos as ofertas. Claro que nós não estamos no culto presencial, então não vamos passar o prato de oferta aí quando você está assistindo esse vídeo. No entanto, é um bom momento para que nós reflitamos sobre a relação entre nós e as bênçãos de Deus para a nossa vida. Deus é que dá essas bênçãos para nós, e essas bênçãos Ele não dá para que a gente use como bem entende. Ele quer que nós usemos essas bênçãos de acordo com a sua vontade. E não é pecado que nós usemos para nosso benefício, para o benefício dos nossos, mas pode ser pecado, pode
vir a ser pecado quando nós administramos aquilo que Deus nos deu, como se Ele tivesse nos dado só para o nosso benefício, quando a gente não pensa no próximo, e especialmente quando a gente não pensa em participar da manutenção da pregação do Evangelho. Assim como a palavra de Deus nos alcançou e nos salvou, e isso aconteceu por meio da oferta de outros cristãos, agora Deus também quer me usar e quer usar aquilo que Ele me deu, para que eu agora participe do sustento da pregação do Evangelho, para que a palavra de Deus pregada por meio também das minhas ofertas possa alcançar outras pessoas. Que Deus abençoe essa reflexão e que Deus abençoe o seu ofertar, os seus bens materiais que Deus lhe deu. Pai de toda a glória, na transfiguração do Teu Filho nos chamaste para ouvi-lo. Abre nossos ouvidos relutantes para ouvirmos a Tua palavra e nos dê fé para podermos crer nela. Guia e fortalece aqueles a quem chamastes para pregar o Evangelho, concede humildade aos pastores e ousadia e amor para com o Teu povo. Santo Pai, prometeste uma terra de abundância a Abraão, Isaque e Jacó. No batismo prometeste nos dar o Teu Filho, glorioso, e todos os benefícios da sua crucificação e ressurreição. Renova a todos na fé, para que vivamos como Teu povo santo, que o Teu Filho nos proporcionou ser. Pai gracioso, Te damos graças por nossas irmãs e irmãos idosos em Cristo, através de quem temos um grande exemplo de fé e de vida cristã. Mostra-lhes novas formas de servir no Teu reino, especialmente quando os seus corpos já não mais lhes permitem servir como fizeram no passado. Concede-lhes fé, concede-lhes realização. Pai misericordioso, nós vivemos em um mundo onde muitos estão sozinhos e nós confessamos que nós também negligenciamos muitas vezes suas necessidades. Perdoa-nos, concede-nos corações que tenham cuidado, consola os solitários, assegura-lhes que estás com eles, mesmo quando os abandonamos. Querido Deus,
Pedro, Tiago e João viram a glória do teu Filho no Monte da Transfiguração. Ensina-nos a ver a sua glória na tua palavra, na Santa Ceia, de modo que, no meio deste mundo conturbado, possamos estar ansiosos pela glória que Ele irá compartilhar conosco no último dia. Pelo Teu Espírito Santo, cria em nós uma fé arrependida para receber o Teu perdão. Pai soberano, Tu estabeleces governo para que possamos viver com ordem nesse mundo difícil. Dá sabedoria e coragem para aqueles que são eleitos e nomeados para servir como autoridades civis, a fim de que vidas sejam protegidas, que a paz seja promovida, que o mal seja frustrado e que o bem seja incentivado. Pai compassivo, os israelitas ficaram tristes por causa de Moisés e nós muitas vezes ficamos tristes por aqueles que já partiram deste mundo. No entanto, nós não nos entristecemos como os que não têm esperança. Nós te damos graças por Moisés, Elias, Pedro, Tiago, João e todos os que viveram e morreram confiando em Jesus. Ensina-nos a imitar a sua fé e as suas boas obras. Consola todos aqueles que choram com as promessas da tua presença agora e numa futura reunião com aqueles que morreram crendo em Cristo no céu. Pai gracioso, fixa os nossos pensamentos em Jesus, nosso sumo sacerdote, em quem nós confessamos e confiamos. Mesmo na sua transfiguração, os seus olhos estavam focados na sua partida de Jerusalém, para prender os nossos corações na sua crucificação, ressurreição e ascensão por nós, para que nós, em alegria, possamos receber a Ele quando Ele retornar com toda a glória que foi vislumbrada na sua transfiguração. Querido Deus, em Tuas mãos colocamos a todos aqueles por quem oramos, confiando que o Senhor é misericordioso por causa de Jesus, que foi transfigurado, morreu e ressuscitou, para dar vida a todos nós. Ele que vive e reina contigo e com o Espírito Santo, um só Deus, hoje e sempre. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Recebe a bênção do Senhor, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor te trate com bondade e misericórdia, que o Senhor olhe para ti com amor e te dê a paz. Amém. Chegamos assim ao final do nosso culto, destacando que na descrição desse vídeo temos os avisos das programações presenciais da nossa congregação, especialmente nessa próxima semana. Agradecemos a sua audiência, que você acompanhou o nosso culto até aqui. Incentivamos que você possa curtir, compartilhar e assim fazer com que a palavra de Deus que lhe alcançou, alcance também outras pessoas por meio de você. Também na descrição desse vídeo temos os dados para depósito ou transferência de ofertas daqueles que forem movidos no seu coração a ofertar para a manutenção do nosso trabalho. Que Deus abençoe a sua semana e até a próxima.